O que não é? Bom dia, novamente, agora na tribuna, especialmente a quem nos acompanha. Hoje eu não posso deixar de falar de um tema que ontem foi colocado, inclusive, aqui na tribuna, sobre a questão da educação. É um tema recorrente, mas é o tipo de tema que nós não podemos deixar, não podemos esquecer, não podemos fazer notícia velha, porque não é de hoje, mas principalmente, ultimamente, parece que uma coisa, uma tragédia, uma tristeza, ou isso acontece todos os dias. Então, aquilo que aconteceu a semana passada já é notícia velha e a coisa está se renovando e a gente só vai cobrar ou conversar ou falar sobre esse assunto daqui 2, 3 meses e a coisa anda sem muita evolução. Então, eu vou apresentar uns dados rapidinho, que não é nada muito novo, né? Mas os dados de violência, e quando eu falei da carta da violência escolar, quando eu falo da comissão, de qualquer coisa, eu sempre digo que o tema é segurança nas e as escolas, porque muitas vezes a gente pensa em proteger a escola de alguém que invada, como já se comentou algumas vezes aqui, de revista, de cercas, de muro, disso e daquilo, né? E, às vezes, a violência acontece dentro da escola. Então, também, tudo isso, ele precisa ser debatido num contexto geral, porque quando a gente fala de violência nas escolas e as escolas, a gente está falando de um lugar importante da vida das famílias, não são só das crianças, dos adolescentes, dos estudantes, porque as famílias, todo mundo, de alguma maneira, tem algum conhecido, vizinho, a gente vive em sociedade numa escola, então é a reprodução de uma sociedade violenta. Não é só uma coisa isolada, né? Então, alguns dados, rapidamente, dos 42 ataques de violência que nós tivemos aqui, violência extrema, entre 2001 e dezembro de 2024. Só que entre março de 2022 e dezembro de 2024, ou seja, menos de 2 anos, foram 27 desses 42 casos. Mais de 64% de violência nos últimos anos do que existiam, só falando desse século, né? E eu lembro, quando eu estava na escola, e não faz muito tempo, mas ali até esse debate a gente tinha ali antes da pandemia, enfim. Declaração de líder, e eu presidente. comentava com os meus estudantes, né, com os meus alunos e alunas, a questão da violência que existia, especialmente o país que ocasionava mais esse tipo de ataque, e era notícia para nós, eram os Estados Unidos, alguns estados dos Estados Unidos. E eu dizia, bom, nós estamos num país privilegiado nesse sentido, porque não acontecia, era fatos muito isolados. E vejam, de 2022 para cá, a moda parece que pegou, né? Só fazendo um parênteses dos Estados Unidos, né? Que não tem nada a ver com o que eu vou falar, mas hoje de manhã eu vi isso, né? Numa cidade, né? Do estado de Minnesota, em Minneapolis. Acho que vocês viram 4 crimes, né? 4 pessoas mortas e pessoas feridas em 24 horas. O último deles foi numa escola lá também. Os outros em proximidades, ainda não sabe se tem conexão, mas são semelhantes, né? Então, essa violência é do mundo, é do Brasil, é aqui da cidade, mas a gente precisa fazer coisas para evitar, né? Em 2025, teve 2 ataques graves. Isso aqui, os dados são até junho, né? Que foi em abril, aquela professora que a gente sabe, a professora a Thaís, né? Lá do João Desorce.
e também um adolescente que esfaqueou alunos e também uma professora em estação que morreu, uma criança e várias outras ficaram feridas. Agora, recentemente, nós tivemos o caso daquela professora que agrediu uma criança, né, um aluno em sala de aula também, que também deu uma comoção, não só na nossa cidade, mas no estado, né? Me parece, acho que a pessoa, não sei se já ganhou, teve algum habeas corpus, alguma coisa, mas em princípio ela estava presa, né? Uma professora que fez isso. Então, eu já vou dizer onde eu quero chegar, mas aqui tem uns dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado. Ali está Porto Alegre, mas peço até que desconsiderem, porque de janeiro a junho, 1.557 casos registrados. E eu vou dizer uma coisa, quem é professor, quem já foi secretário, quem trabalha minimamente na área da educação sabe que a maioria das pessoas muitas vezes não denunciam. Eu tenho colegas que eu lembro que os alunos muitas vezes ameaçavam, muitas vezes, e as profs não iam. Elas tinham até medo de denunciar. Colegas, estudantes, que muitas vezes eram, até por outros estudantes, não denunciavam. Então, a gente sabe que é uma subnotificação. 1.557 não são os dados concretos, né? A gente imagina que tenha muito mais, mas esses são os dados da Secretaria de Segurança até a metade deste ano. Destes, né, ameaça quase a maioria, vias de fato, que chega a empurrões, tapas, essas questões ali, né? Cerca de 20% e 36% lesão corporal grave, né? Ou lesão corporal leve, que essas vias de fato são aquelas que não deixam marcas, né? Muitas vezes, e a lesão corporal é aquela que tem uma comprovação. Então, dessas quase 1.557 agressões, os dados ali da Secretaria do tipo que acontece, né? Eu vou passar esse gráfico aqui, mas o que está mostrando? Que de 2022 a 2024, 2023 foi o ano que mais teve, mas considerando que esse ano ainda a gente não terminou, espero que não suba como foi em 2023 ali. Bom, aqui eu vou falar da sobrecarga docente, mas também eu peço para passar o próximo slide, que mostra um estudo da FGV, indica que cerca de 30% de estudantes brasileiros já sofreram algum tipo de agressão dentro das escolas, né? E 29% de estudantes no Brasil afirmam sofrer bullying. Eu também digo, e com quase toda certeza, que é muito mais do que isso. Eu vejo estudantes e a gente vai dizer assim, uma vez os caras chamavam disso, daquilo, e a gente não se ofendia. Bom, uma vez era uma vez. Agora, nós estamos numa sociedade avançada, numa sociedade, teoricamente, pelo menos na lei, que a gente não tem que aceitar esse tipo de agressões por colegas, deboches. Outro dia eu estava, casualmente, me dei o direito, domingo, de assistir vôlei, assistir futebol e outra partida de futebol, que eu adoro, e entre uma coisa e outra, dava 40 minutos, eu botei na TV Câmara, vereador Lucas, viu? Agora estou... E estava dando um debate sobre a saúde mental e eles comentaram que a obesidade, que é um problema grave dos estudantes, das crianças e adolescentes, leva a depressão, ansiedade, mas principalmente, e a depressão e a ansiedade podem levar à obesidade, mas principalmente pelo bullying, pelos deboches que adolescentes sofrem na escola. E a gente não fala muito sobre isso. Mas eu, como professora, me chamava muito a atenção desses deboches, né? Então, isso leva a pessoa a se punir cada vez mais. Então, o bullying é uma coisa grave, precisa encerrar, né? Aí eu quero falar, eu peço uma declaração de líder para a bancada do PT. Segue em declaração de líder da bancada do PT, vereadora Rose Frigeri. Eu quero agora falar...
dessa questão do projeto do botão do pânico que está aqui na casa. Acho que já deve ter tido parecer, falta assinatura, não sei muito bem. Mas eu quero mostrar aqui, é um projeto que eu apresentei para o prefeito. O prefeito achou uma boa ideia, eu disse para ele que ia apresentar na Câmara, isso foi em 2023, não é que ele achou uma boa ideia, o que ele disse? Ele disse que isso não seria uma coisa cara, inviável e que como tem uma estrutura, até as escolas do interior, poderia ser aplicado esse botão do pânico, que se eu não me engano está entre 70 até 300 reais, mais ou menos o valor, que é um lugar que só a secretária da escola ou a diretora tem acesso, que qualquer coisa mais grave, aciona esse botão e toca ou na guarda municipal ou na brigada em quem está na área próxima para chegar rapidamente. Outro dia não me lembro, em que acho que foi em Santa Maria, que foi evitado uma coisa muito mais grave em função do botão do pânico, que todas as escolas públicas de Santa Maria têm o botão do pânico. Então, isso era uma coisa que nós precisamos aqui. Eu trouxe aqui, Palhoça, teria várias outras, tá? Palhoça foi um projeto de lei de um vereador. Isso que aqui ele torna obrigatório, passou. Aqui no meu, eu colocava mais como uma autorização, uma indicação para a gente fazer o debate, né? Aqui, numa vereadora do PL, lá de Florianópolis. Fica instituída a aquisição do botão do pânico, aqui ela amplia hospitais, instituições de ensino, reabilitação, abrigos, casa-lar, casa de passagem. Aqui ela amplia... não, é porque essa aqui tinha o partido, as outras não tem. Aqui a prefeita, ela sancionou uma lei também que foi proposta por um vereador e na cidade de Valinhos, em São Paulo. Tem Santa Teresa do Oeste, 100% de cobertura em 2 anos. Santa Teresa do Oeste é no Paraná. Então, eu peguei no Rio de Janeiro. Isso aqui não é novo, né? Não fui eu que criei o botão do pânico, essa lei, que tive essa ideia. A gente pesquisa, a gente pega e a gente aproveita o que dá certo. Aqui no Rio de Janeiro também, de 2 vereadores, um do PDT e outro do PSD. Que está em alta agora, né? PSD. Que mais aqui? As câmaras de Barueri. Barueri também, o presidente da Câmara, acredito que esse ele sancionou. Mas, enfim, né? São vários lugares. Eu nem trouxe do Rio de Janeiro, mas eu sei que o primeiro que eu baseei foi no Rio. Então, tem Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, só aqui da nossa região, né? Paraná. Então, nós podemos e devemos ter aqui em Caxias. E aí, eu quero, o restinho que me sobra, dizer o seguinte: aquela situação daquela professora, e aqui eu estou falando de estudantes que cometem violência contra profissionais da educação, de estudantes contra estudantes e talvez de professora contra estudante. Eu não soube de nenhum caso assim grave, que sob denúncias e tal, na rede pública municipal, pelo menos de Caxias. Mas está acontecendo uma coisa grave, e é isso que eu também quero chamar a atenção. Nesses últimos tempos, eu recebi muitas colegas dizendo que está quase impossível de dar aula. Por exemplo, teve uma professora numa escola tal que ela é tida como a professora brava, né? Porque ela é de matemática, então todo mundo tem medo de matemática. Eu adoro, mas todo mundo não gosta de matemática, tem medo e tal. E lá em junho, ela tirou 2 alunos da sala de aula, encaminhou, porque um aluno estava brigando com outro, meio que dando aqueles mata-leão no outro, né? Uma sala de aula, mandou para a direção, enfim, em junho. Agora, depois dessa denúncia dessa professora,
né, ela começou a ser perseguida pela família daquele menino, começaram a botar no grupo do bairro, começou a botar em tal lugar, de tal forma que a professora entrou num sofrimento tão grande que ela pediu para trocar de escola. Isso aconteceu em umas outras escolas, eu poderia dar vários casos que ultimamente eu tenho relatado. Então, eu faço um apelo aqui para que nem tudo ao céu, nem tudo à terra, né? Porque assim, não dá para a gente tem que ter, por mais... Quando aconteceu isso com essa professora, eu sei que é difícil. Nos grupos, em alguns que eu estou de bairro, de Amobs, assim, o pessoal dizendo assim, bah, mas se fosse, eu vejo essa mulher, eu mato. É isso que tem que entrar lá e dar um tiro. E daí a gente, né, que somos legisladores, ou da área do direito também, a gente tem que fazer a diferença entre vingança e justiça, né? Todo mundo quer que a justiça seja feita, mas tem meios para isso, né, meios legais que precisa ser apurado, precisa ser feito. Mas nós não podemos virar olho por olho, dentro por dentro, nós vamos voltar lá no Código de Hammurabi de séculos atrás, né? E aí, agora não é... As professoras estão com medo, porque fala alguma coisa para um aluno, tira um aluno da sala de aula, manda um aluno para a direção, o que acontece? As pessoas estão sendo encaminhadas, ou a família vai direto para a SMED, que é errado, porque tem que passar primeiro na escola, a escola tem que chamar a família e a professora, depois ir para a SMED. Então, está criando uma onda tudo atrapalhado na educação. E isso o que leva? Leva as pessoas a ficarem doentes, mais uma vez, leva as pessoas, muitas professoras se exonerando, professoras mais jovens disseram para mim, eu não vou para essa luta aí, porque eu só estou aqui enquanto que eu consigo outro trabalho, outro emprego, não sei o quê. Então, eu estou falando de escola pública, mas nas escolas privadas, esse que aconteceu com essa professora foi uma escola privada e infantil. Então, acontece isso também. Esses casos de pessoas que entram, tem muitos que são escola infantil no Brasil e no Estado, né? Então, é uma discussão que a gente precisa fazer, mas encarar a prevenção. Acho que é esta a questão. Quando a gente trata desses temas trágicos, a gente tem que pensar, tem que melhorar os órgãos de punição, tem que aumentar a pena, tem que garantir isso, mas para não chegar nesse debate, nós temos que chegar e fazer o debate anterior, que é prevenir que se chegue àquele momento da violência. Sua parte, vereadora Andressa. Vereadora Rose, eu estava ali fora nesse momento e o Madiri veio falar comigo justamente sobre uma situação que ela passou com uma estudante de 12 anos há algumas semanas, onde essa estudante teria ameaçado a diretora, inclusive, né, através das redes sociais, e falou coisas terríveis, enfim. E aí, o que se espera muitas vezes disso é que algum órgão tome providências, né, nesse caso, a Secretaria da Educação. Vejo que essa temática da violência e das questões, dos problemas que as professoras, os professores, enfim, enfrentam dentro da escola, da educação como um todo, ainda é algo que a gente está aprendendo a lidar, mas a gente, de fato, não sabe lidar com a prevenção, como a senhora comentou, né? E é grave, assim. Então, eu tenho dialogado muito com as professoras, falo professoras porque a maioria são mulheres, né? Sobre essa questão do serviço social e da psicologia nas escolas, porque vejo, essa menina tinha muito problema na família. Ela tinha 12 anos, a escola advertiu que ela estava, por exemplo, namorando com um menino, na verdade, criança não namora, né? E aí a família disse que ela autorizava essa menina a namorar, mas 12 anos é uma criança. Isso fere, inclusive, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, quando essa família foi inadequada, inclusive depois essa menina acabou tendo uma gestação de um menino de 13 anos. Então, um problema vai levando o outro, e percebo que se tivesse uma assistente social, uma psicóloga, por exemplo, na escola, né, que conseguisse fazer um trabalho direto com essa família, a situação era outra. Mas como tu vai exigir dos professores que eles, com toda a demanda que tem da educação, tratem essas questões complexas familiares? Digo isso porque eu, como assistente social de uma casa lar, já lidei com essas situações já dia e noite, mas era o meu trabalho fazer isso, não é o trabalho dos professores. Então, os professores têm que acabar lidando com violência, enfim, com várias questões. Nós precisamos trabalhar na prevenção e precisamos urgentemente, vereadora Rose, de medidas como essa, mas também defender que tenha um psicólogo
psicólogos e assistentes sociais na educação para poder trabalhar essas questões. Obrigada pela parte. Obrigada, vereadora. Quando nós fizemos aquela reunião lá em 2023, em abril de 2023, que tiramos a famosa carta, uma das coisas que continha era isso, a aplicação da lei nacional que prevê psicólogas e assistentes sociais para a rede municipal, e a SMED respondeu, já fizemos um pedido de informação aqui, acho que foi ano passado, respondeu que tem, mas a gente sabe, deve ter 2, 3 na SMED, e para atender todas as escolas, que são 40 e poucas infantis, mais 80 e poucas de ensino fundamental, é muito pouco, tem que ter pelo menos por território, tem que ter isso porque as professoras estão ficando doentes, a comunidade escolar está doente, e daí ninguém controla isso, doença, né? Ou se previne, ou a coisa vai piorar. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Rose Frigerio. Em declaração de líder, a bancada do PSD, vereador Juliano